Olá, tudo bem? Que bom que você está aí conosco novamente, mais uma semana. Espero que a sua semana tenha sido maravilhosa e que você esteja gostando de todos os conteúdos que nós temos postado aqui nesse programa. Não sei se você já assistiu todo, se você está conseguindo acompanhar a sequência, mas se não estiver, dá para rever, tá tudo lá no programa gravado, é só você voltar e acessar. Eu quero te pedir, por favor, com todo carinho, que você compartilhe de cada conteúdo que você tem visto nesse canal. Ele é relevante e ele também é diferente, então ele vai acessar várias pessoas. Por isso eu te peço, clica no, sabe aquele sininho que tem ali do lado para você se inscrever, aperta na setinha para compartilhar e, se possível, se fizer sentido para você, escreve também, que a gente dá uma olhada de vez em quando para poder ver o seu comentário. Se ele foi relevante, se foi legal, o que que você achou? A gente está sempre prestando atenção e vai ser muito bom interagir com você. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Coração. Uma vez eu ouvi que coração é terra que ninguém mexe. Talvez você pense isso, mas ela é especialista em coração, não só no físico, como no emocional e também no espiritual. Hoje a gente vai ter a grata presença da doutora Nádia, que é cardiologista. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Nádia. Obrigada, Neus. Olha, já emocionei só com a introdução. Já fiquei emocionada. Muito obrigada aí pelo convite para fazer parte aí desse podcast, que realmente é muito relevante, entre irmãos, para a gente levar para os 4 cantos do mundo aí, onde alcançar a graça e a misericórdia do Senhor, que está sempre sobre as nossas vidas, né? Desse jeito, dessa forma. Doutora, vamos conversar, já que você é cardiologista, e como eu falei, eu um dia eu sou massoterapeuta também, e conversando na época do curso, o meu professor disse, coração é terra que ninguém mexe. E é isso mesmo? Olha, o coração, o físico, né? Na verdade, a minha consulta é diferenciada por causa disso. Tá lá escrito nos livros, a gente pega as técnicas, aí a gente organiza os sintomas, faz o diagnóstico e trata. Só que a imensa maioria das doenças as doenças físicas vêm acompanhadas do lado sentimental, na alma, o lado onde as emoções estão todas mexidas, e o lado espiritual, que é o pano de fundo da grande maioria das pessoas, das doenças familiares. E eu peço muito para que, quando eu saia de casa todo dia, o Espírito Santo me conduza de uma forma que eu possa acessar a parte da alma e do espírito da pessoa, sem perder a técnica que a pessoa, quando me procurou, eu tenho que tentar entrar de uma maneira que não fique místico, para quem ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, não pode ficar místico, tem que ser certeiro. E isso só o Espírito Santo pode fazer, né? Então, assim, eu oro pelos meus pacientes, né? Eu dou aquele abraço que eu peço, quando eu der um abraço no paciente, que não seja eu, seja o abraço do Espírito Santo. E eu tenho tentado fazer isso diariamente, levando cura espiritual e emocional para as pessoas. Nossa, que incrível! Já amei aí. Imagino que a sua consulta realmente seja diferenciada. É sim. É porque hoje, infelizmente, a gente tem um olhar, não vou dizer de todos os médicos, mas um olhar de produção, né? Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, e aí as pessoas não têm muito esse tempo. Sim. Eu lembro de ter ido fazer uma consulta uma vez e demorou muito para eu ser atendida, muito mesmo. E quando eu cheguei para o cardiologista, eu falei, o senhor demora, hein? E ele virou para mim e falou assim, você gostaria que eu já te atendesse com uma receita na mão? Eu demoro também. Aí eu parei, né? Mas demorou muito. E aí ele falou assim, senta aí. Quando nós sentamos, ele faltou perguntar qual era a cor da minha fralda, quando eu nasci, porque ele perguntou tudo. E aí eu fui entender por que a consulta tinha sido tão grande. Uma anamnese maior, ele queria saber quem eu era. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Eu entendo, né, que tudo que a gente faz, absolutamente tudo, do banho que a gente toma até a consulta, que no meu caso é a minha profissão, tudo precisa ser para a glória de Deus, né? Então, não faz sentido a gente, como
escolhidos para ser sal e luz do mundo, a pessoa entrar na tua presença ansiando por algo diferente e sair da mesma forma que ela entrou. Então, eu tento muito... Aí, a consulta, às vezes, demora, assim... Na verdade, eu sempre separo 45 minutos para cada consulta, mas depende muito da necessidade. Eu sempre falo assim, às vezes, quando eu atraso, o paciente pode até ficar bravo na sala de espera, mas quando ele entra, ele entende o porquê. Então, eu tento não atrasar muito, mas de vez em quando acontece, né? Então, eu priorizo também conhecer a pessoa. Eu não entendo, assim, a pressão alta, não. Existe o seu José, que é uma pessoa com suas dores, com seus problemas, com seus traumas, que precisam ser vistos, que também tem hipertensão, né? Então, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer, eu gosto de conversar, eu gosto de tocar, e eu penso dessa forma mesmo, a pessoa não pode ter estado comigo e sair da mesma forma. E eu faço da mesma forma no SUS e no particular. Obviamente, no SUS é algo um pouco... Aí eu demoro mais, porque as consultas eles demoram 15, 20 minutos, eu acabo atrasando mais. Mas eu não tenho pressa, entendeu? Esse negócio de produção, que é esse mundo louco que a gente vive hoje, né? Eu prefiro ir mais devagarinho, com a certeza que se tem a mão do Senhor com relação à prosperidade, né? Se a mão do Senhor estiver sobre o meu projeto, ele vai prosperar. Com 5 consultas, com 10 consultas, mas ele vai prosperar. É questão de tempo. Buscar primeiro o reino de Deus, né? E todas as coisas serão acrescentadas. E eu vou te falar, o que mais me acrescenta é eu saber que eu fiz diferente naquela vida, naquele dia, que eu arranquei uma lágrima que estava escondida lá dentro, que eu acessei alguma coisa que às vezes um parente nunca acessou. É isso, o resto vem depois, vem junto. O que eu amo no Papo Entre Irmãos é que Deus fala com a gente em todos os momentos, em cada testemunho, ele já está falando aqui, já está falando comigo, gente. Ele já está falando, ele fala com todos nós. Amém. Mas sempre foi assim. O que levou? Eu posso chamar de Nádia, né? Por favor. O que levou a Nádia, a menina Nádia, a ser cardiologista? O que te levou a ir para este lugar? E sempre foi assim, ter esse olhar para as pessoas, ou teve algum momento na sua vida que deu um plus, que te fez olhar diferente? Eu cresci numa família que ninguém é cristão. Eu sou a primeira, porque virão todos em nome de Jesus, mas eu sou a primeira cristã. Mas eu nasci numa família muito bem estruturada, assim, amada. Então, e o meu pai sempre foi esse exemplo. Meu pai foi político aqui em Barra do Piraí. Ele foi prefeito aqui 2 vezes e eu tenho certeza que todo mundo vai ter essa mesma impressão. E ele sempre orientou muito a gente a gostar da pessoa, ser amigo da pessoa, não amigo do que a pessoa pode te dar. Então, eu já cresci com esse tipo de referência. E eu sempre gostei muito de gente e sempre quis fazer medicina, né? E aí, quando eu me formei, eu fui fazer terapia intensiva, que é CTI, que eu amo fazer. Eu não aguento mais a vida de plantão. Corre para lá, corre para cá, porque eu também quero dar atenção para os meus filhos, né? Mas Sim. Eu sempre tive isso, assim, eu me orgulho muito, Neuza. Eu lido com a morte, né? Então, eu perdi muitos pacientes na minha vida, mas eu nunca perdi uma família. Mesmo quando o resultado não era aquilo que a gente esperava, às vezes eu encontro no supermercado assim, uma família que o ente querido morreu, mas que é tão carinhosa comigo, sabe? Porque... E tinha muitos pacientes, inclusive, que a gente sabia que o prognóstico era ruim, né? E eu orava para que, se fosse para acontecer, acontecesse no meu plantão. Porque eu sabia que eu teria um olhar diferenciado para a família, entendeu? Eu saberia acolhê-los naquele momento de dor. Então, eu sempre tive isso, acredito que isso é um dom que Deus dá, né? Eu digo normalmente que, tecnicamente falando, como médica, eu acho que eu sou na média. Não sou melhor que ninguém, não sou pior que ninguém, eu sou a média. Mas eu tenho um olhar individualizado e diferenciado pelas pessoas. E isso só quem pode dar é o Espírito Santo, quem conduz esse tipo de coisa, olhar assim, aí eu tenho que olhar daquele jeito para aquela pessoa, é escutar e obedecer à voz do Espírito Santo, e é o que eu faço. É porque cada pessoa é única, né? Não tem pacote pronto. O ser humano, ele é único. Exatamente. E precisa de atenção. As pessoas precisam de atenção. Muito pior do que a doença, infinitamente pior do que a doença, é você não saber o que está acontecendo. Então você fica naquela, poxa, será que eu transferisse para outro hospital era melhor? Será que eu levar em outro? E isso requer tempo. Você tem que parar, ouvir quais são as dúvidas, as angústias, às vezes das pessoas e às vezes dos familiares.
e ter tempo para segurar na mão e falar, é difícil, mas nós vamos junto, vai dar certo, o Senhor está no controle. Isso requer esse tempo, porque essa produção que você está falando, que é acelerada, muitas vezes nos tomam. Então, eu como coordenei o hospital aqui por muitos anos, eu passei por muitos acadêmicos, né? Eu passei pela formação profissional de muitos jovens. Eu sempre falo isso, não deixa a correria do dia a dia, o plantão um em cima do outro, roubar a atenção que você precisa dar para as pessoas, porque Deus vai te retribuir. Ele não colocou a gente ali por acaso. Você não pode passar por uma pessoa no leito e fingir que não viu ela, ser mais um, entendeu? Atrás de um minutinho, dá o seu jeitinho que Deus vai te retribuir. Ser ouvido, na essência, é uma das necessidades básicas do ser humano, né? Ser ouvido. Tem muita gente falando, mas parando para ouvir, tem poucas. Sim. E às vezes o ser humano ele só precisa falar para aliviar a sua dor. Sim. Né? Eu dou até oportunidade para os meus pacientes. Você falou que agora eu lembrei, eu estava fazendo um exame, um ecocardiograma, na segunda-feira, e eu não conhecia o senhor, mas a gente estava conversando e tudo. Aí ele falou assim, minha filha, você conhece Jesus? Eu falei, conheço, nós somos irmãos de Cristo, peguei na mão dele e tudo. Ele falou assim para mim, então eu vou falar uma coisa que o senhor está mandando eu te dizer. Falou desse jeito, senhor, fecha sua boca. A gente deve falar muito menos do que ouve. Ouve seus ouvidos, nem sempre as pessoas estão felizes com as suas conquistas. Então, eu ainda tenho essa troca. Eu tenho muito paciente que me dá revelação, sabe? Me dá uma palavra de carinho. Igual você falou, né, entre irmãos aqui, de vez em quando eu estou conversando com um irmãozinho, um dia desse, porque meu marido ainda não é convertido, né? Então, quando eu vejo que vai aqueles irmãos crentezinhos, que a gente olha e vê assim, tem cheiro de Jesus? Assim, a pessoa tem cheiro de Jesus. Aí eu fiquei, ele ora pelo meu marido, escrevi o nome, né? Aí ele falou assim, vamos orar agora. O homenzinho, o irmãozinho, fechou os olhos, começou a orar, começou a chorar. Então eu vivo experiências em que eu edifico a vida das outras pessoas, mas eu sou muito edificada também. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Conta um pouquinho de você. Você falou que tem que dar atenção aos seus filhos. Quem é a Nádia? A Nádia é casada, a Nádia tem filhos. Quem é a Nádia, mãe e esposa, né? Então, a Nádia, mãe e esposa, eu sou casada com meu primeiro namorado, nós estamos juntos há 25 anos, bodas de prata, não sou velha, já tenho só 43 anos, mas nós estamos juntos desde os meus 17. Quando eu formei, com 23, eu fui a aluna mais nova da minha sala, aí eu não era cristã ainda, a gente já morava junto, e aí logo depois eu tinha a sensação, meu pai era uma pessoa que já tinha infartado, tinha várias comorbidades, né? E eu tinha a sensação de que ele ia morrer cedo. Então, assim que eu formei, arrumei um emprego, eu falei, Gustavo, eu preciso engravidar, eu quero que meu pai conheça minha filha e tudo. Então, eu tenho uma filha de 18 anos e meu pai faleceu enquanto eu estava grávida. Então, eu entendi muito naquele momento que os planos, eu não sabia o que era, não sabia definir, mas eu entendi muito bem que os planos não pertenciam a mim. Os planos para a minha vida não pertenciam a mim. E aí eu vivi um luto intenso durante a gravidez. Meu pai era uma pessoa assim, nossa, a minha referência. E aí eu tenho essa filha de 18, acabou que aquele trauma do luto durante a gestação, demorei a ter coragem para engravidar de novo, mas hoje eu tenho também um menininho que vai fazer 7 anos no mês que vem. Então eu sou esposa, mãe de 2 filhos, tenho um irmão e a minha mãe é viva ainda. E assim, depois de ser serva do Senhor, a característica, a Nádia que eu mais gosto é a Nádia dona de casa, que leva o filho para a escola, busca o filho, faz dever junto, ouve as necessidades da minha, que tem 18 anos, e quer saber se o marido gostou da comida. Então, então a gente tem que dar tudo, né? Depois vem a Nádia médica. Nossa, que lindo. Olha, já gostei disso. A Nádia, dona de casa, que hoje é difícil, né? Dizer que é uma mulher que gosta dessa coisa da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da comida. É a mulher... Mas o que eu acho? Eu não sei se você concorda comigo, Nilza, mas não é questão de ser machista, não. Eu acho que o homem ou a mulher, pelo menos é isso que deu certo há 25 anos da minha vida. Eu acho que o homem tem as suas funções dentro de um lar e a mulher tem outras. Então, não importa se eu sou bem-sucedida profissionalmente, em casa eu sou a esposa do Gustavo. E quando a gente preenche esta, eu vou chamar de energia feminina,
e deixa o marido preencher a energia masculina, isso se complementa. Agora, quando fica um querendo brigar com o outro, eu vou fazer isso, eu vou provar aquilo, e aí vamos brigar aqui, ao meu ver, e eu já fiz isso por muito tempo, antes de entender isso, a gente vive em conflito, porque naturalmente é feito, já foi criado aqui dentro da gente, para quando a gente juntar e ser uma carne só, cada um preencher o seu espaço. E também te faz, te dá a condição de ser frágil quando precisa ser frágil. Agora eu preciso de colo, agora eu preciso de afago, de achego, de beijo, de abraço, ok? Eu posso descansar aqui, né? Sim. Recuperar as forças para poder ser a guerreira que eu preciso lá fora, para cuidar da minha casa. É desse jeito. Mas você falou uma coisa interessante. Você disse que não era cristã, né? A primeira da sua casa, e eu creio em nome de Jesus que a promessa que está lá em Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso vai ser sobre a sua vida. Eu creio nisso. Amém. E você diz para mim assim, em que momento ocorreu o encontro de Jesus com a Nádia? Então, o meu encontro foi assim, sobrenatural. Eu tive o privilégio de ser transformada no primeiro encontro com Deus. Eu fui uma menina sempre com condições financeiras muito boas, sabe? Eu cresci numa família, financeiramente falando, muito estabelecida. O meu pai foi prefeito 2 vezes. Então, eu sempre tive tudo. Eu sempre tive tudo que eu queria. Mas tinha um pedacinho ali dentro de mim que faltava. Então, por exemplo, eu fazia uma viagem cara, aquilo era maravilhoso. Mas logo depois aquele vazio vinha novamente e eu vivia assim a minha vida toda. E envolvida por pessoas que na política, né, são amigos do que a gente tem, não do que a gente é. Então, eu cresci com essa sensação de que ninguém gostava de mim, e sim do que eu podia proporcionar. Isso foi mexendo muito com a minha autoestima, sabe? Eu não me sentia digna de ser amada. E isso me levou a um quadro depressivo desde muito jovem. Então eu ia, melhorava, mas eu olhando hoje com a cabeça de médica, eu me enxergo assim, num quadro depressivo, ansioso, desde muito jovem. Mas quando meu pai morreu, que foi da onde eu tirava as forças, sabe? E todo mundo, de fato, me deu as costas, todo mundo, eu fiquei sozinha. Então reforçou muito isso de que eu não merecia ser amada, e me levou num lugar de escuridão muito grande, sabe? Eu fiquei muito depressiva, muito. Eu olhava para aquele bebezinho, eu não tinha força para reagir. E aí eu fui namorando essa escuridão, sabe? Aquele lugar virou uma zona de conforto para mim. Eu me sentia bem ali, então eu até fazia as atividades, eu era muito oprimida, muito oprimida. Eu trabalhava num posto de saúde ali em Morte, que é muito perto daqui, né? Sim. Daqui ali. Eu dormia no volante. Daqui ali. Misericórdia. E muito depois disso, eu trabalhei. Quantos anos eu saí daqui depois de convertida? 3 horas da manhã para estar no Rio, às 7, e ia de boa. Depois eu fui vendo como que o diabo me oprimia, sabe? E me falando que eu não podia, que eu não conseguia. E aí, assim, eu sempre tive nesse lugar. Aí teve uma vez que eu briguei muito feio com meu irmão, que foi a outra pessoa. Eu era uma pessoa agressiva antes de conhecer Jesus. Eu era brigona, eu achava que eu sabia tudo, que o lugar que meu pai deixou eu que deveria ocupar. E aí a gente brigou, e a gente sempre, como eu te falei no início, fomos uma família muito estruturada, muito amorosa. Aí eu caí numa depressão, assim, uma coisa horrorosa. Eu cheguei a tomar 8 remédios antidepressivos por dia. Aí um dia minha filha, com 6 anos, eu já estava 10 dias dentro do quarto, no escuro, sem tomar banho, fedendo xixi. E a minha filha chegou com 6 anos e falou assim: mãe, o que eu posso fazer para te ajudar a sair do escuro? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero ser esse exemplo para minha filha. Eu quero ser o exemplo para minha filha, que o meu pai foi para mim. Eu não posso fazer isso comigo. E aí eu tinha uma cabeleireira que ela vivia problemas infinitamente maiores que o meu, sem comparação. Mas ela era sempre feliz e aquilo me chamou a atenção. Eu falei: Valéria, como é que você faz isso? E aquilo me gerou uma curiosidade, sabe? Eu falava assim: não pode, a Valéria com esse tanto de problema tá rindo e abraça, e eu sem problema nenhum concreto, tá tão deprimida assim. Aí ela falou assim: vamos comigo na igreja? Eu estava tão desesperada, eu já tinha tentado tudo de tanto jeito, eu falei: vamos. E aí eu fui na igreja, eu tive um encontro com Deus, assim, numa igreja pequenininha dentro de um bairro, que a maioria das pessoas tem, inclusive, preconceito de entrar, que é Roseira.
Então, eu me converti ali, no primeiro dia. Eu chorava, eu descarreguei naquele culto. Assim, a sensação que eu tenho, que eu tirei uns 300 quilos, a sensação que eu tenho é que eu tomei banho, esse banho que eu não tinha tomado. E aí o meu marido, que não é crente, que não acredita nisso, ele olhou para mim quando eu cheguei em casa e falou assim: Nádia, você está diferente. O que aconteceu lá? Você está com uma fisionomia diferente. E aí ele começou a ver uma transformação na minha vida tão grande, tão grande, tão grande, que ele sempre foi um incentivador de eu ir para a igreja, sabe? Então, assim, eu estava oprimida desse jeito, eu estava encostada, porque eu estava tomando muito remédio antidepressivo, e eles começaram a me dar sintomas, efeitos colaterais. Então, eu tinha tremor e lapsos de memória. Como que o médico vai trabalhar assim? E o meu sonho era poder dar um plantãozinho aqui em Barra para as pessoas saberem que a filha do Mário Sérgio era médica. Esse era o meu sonho. Foi isso que eu pedi para Deus. E ele começou a me dar coragem, não tinha coragem de plantão. Eu dormia para ir para o almoço, 9 horas, como é que eu ia sair daqui 6 horas para ir para a Volta Redonda, né? E eu falei, não estou sozinha, o Espírito Santo está comigo. Eu fui indo, fui firmando. Na igreja eu estava lá. Segunda-feira eu estava, terça eu estava, quarta, eu não saí, eu comecei a morar na igreja. E as pessoas em volta de mim falando, como é que você está diferente? Meu testemunho de conversão, falado pelo meu marido, é mais bonito do que eu falando. E aí eu falei para ele, Gustavo, a pastora falou que a gente tem que casar. Eu sempre fui obediente. Eu falei, mas casar, a gente tá junto tanto tempo. Eu falei, eu não entendi também por que não, mas ela falou que vai casar, tá escrito na Bíblia, ela me mostrou, a gente vai casar. E aí a gente casou, e aí as coisas começaram a melhorar, e Deus me levantou desse sonho, que eu não tinha nem coragem de pedir, de tão distante que estava, para o cargo mais importante que um médico pode ter na cidade, que é a diretora do único hospital. Olha. Deus mudou minha vida. Deus mudou, eu sou outra pessoa, sabe? Hoje eu consigo curar pessoas com problema de depressão, de autoestima, falando que tem que cuidar do corpo sim, mas que isso é um ataque espiritual, é uma área onde o inimigo atua com muita força. E vez ou outra ela tenta me pegar, mas eu falo desse jeito mesmo, eu falo assim, estou dando um recado para o mundo espiritual. Eu não vou desistir, eu sou soldada de Deus. Eu vou angustiada, eu vou triste, mas não vai me derrubar. Eu vou prevalecer. Então, assim, eu já entendo que hoje é muito espiritual no meu caso, né? Então, é a vozinha falando, ninguém gosta de você, ninguém te ama, mas eu não preciso. O Senhor me amar já me basta. A palavra de Deus diz que mesmo quando seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor é com você. Então, eu tomei posse disso para minha vida. Ele preenche todos os vazios, né? E o que vem para completar, não vem para preencher, porque o vazio ele preencheu. Uma vez preenchido por ele, não precisa colocar mais nada, mais nada. Quando a palavra diz sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, o que é isso para você, tanto no físico quanto no espiritual? Porque o Senhor também fala, porque é dele que procede as saídas da vida. Você consegue fazer uma analogia para mim no físico e também no espiritual sobre isso? No meu consultório, né, tem um quadro com esse versículo de Provérbios, que eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu entendo da seguinte forma isso. Eu acho que a gente tem que guardar a essência do nosso coração. Quando isso você consegue preservar, todo o restante vem do Senhor. E eu vou te exemplificar com a minha vida. Eu sou uma pessoa pura de coração. E por muito tempo eu achei que você usar isso contra mim seria uma covardia. E hoje eu entendi que não. Eu dou que o meu coração está cheio. Se o seu está cheio de outras coisas, né? Você pode, inclusive, adoecer o seu corpo por causa disso. Então, eu entendo que se eu dei para você tudo aquilo que de bom tem no meu coração, porque a palavra diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E se a retribuição não vier de você, Deus vai fazer ela chegar em mim. Eu não faço por quem você é. Eu faço por quem eu sou, por quem eu obedeço, por quem me salvou, por quem foi paciente comigo em todas as crises. Então, quem sarou minhas feridas. Então, se eu puder, de alguma maneira, levar o que está dentro do meu coração para outras pessoas, eu faço com todo amor, com todo carinho, na certeza de que o Espírito Santo não vai me abandonar, não vai deixar alguém usar isso contra mim. E se usar em algum momento, ele vai me justificar. Eu não preciso brigar. Então, eu acho que quando a gente protege a essência do nosso coração, a gente protege as nossas emoções. Porque a gente tem certeza de que ninguém vai brincar com elas.
porque quem toma conta das nossas emoções é o Senhor. E 80% ou mais das doenças que eu atendo no corpo hoje tem a ver com as emoções que estão totalmente desorganizadas. As pessoas vão enfiando em caixinha lá dentro e não organiza, não resolve. Então eu acho que quando a gente protege o nosso coração, a gente protege o ser como um todo, que é o corpo, a alma e o espírito. É verdade. E me diga uma coisa, quando a gente pensa assim, tudo isso ele é capaz de fluir se eu me autoconheço, se eu me conheço, né? E hoje existe um problema de identidade no mundo, né? A pessoa não sabe quem é e de onde vem a sua essência, não é? Eu acredito que o homem ele é feliz quando ele está em Cristo. Uhum. Fora de Cristo não tem essa felicidade, não tem. É momentânea. É momentânea. Na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que falta alguma coisa. A Bíblia fala de que o coração ele é enganoso. O coração ele é enganoso? Eu passei muito por isso, sabe? Eu ficava com muita dúvida do que era a voz de Deus e o que era a voz do meu coração. Por muitas vezes eu acho que eu deixei de seguir conselhos que eram das pessoas ou meus, achando que era a voz de Deus e vice-versa. Eu tinha muita dificuldade de entender quando era o meu coração enganoso falando e quando era a ordem de Deus, né? E eu tinha uma sede por aprender isso. E hoje eu aprendi. Não tem como você saber se é o seu coração ou não, se você não tem intimidade com o Senhor. Quando você adquire intimidade, maturidade com Deus, é muito claro discernir. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, assim, se você não tem um tempo a sós com Deus, por exemplo, eu e o meu esposo estamos há 25 anos juntos. Se ele olhar para mim, eu sei o que ele quer dizer. Porque existe intimidade entre nós dois, convivência. Não tem como ninguém, nenhum cristão, muito menos quem ainda não conhece Jesus, discernir a voz de Deus se você não tem intimidade com ele, se você não passa um tempo com ele, se você não se derrama diante dele, se você não deixa ele mexer dentro do seu coração para trazer à tona aqueles pecados que estão incrustados lá dentro, que você tem até vergonha de falar. Quando você faz isso, que é no tempo de oração, que é no tempo de leitura, você passa a ver que existem milagres diários. Que Deus é Deus de milagres estrondosos, se Ele quiser. Mas na grande maioria das vezes, Ele age na simplicidade. Que é você entender claramente quando você ouve a voz dele. Então, obviamente que o meu coração é enganoso. Mas hoje eu peço todo dia, Senhor, me dá discernimento espiritual. Abre os meus olhos para quando o paciente abrir a boca, quando o meu marido abrir a boca, para eu saber quando eu estou lutando contra o espírito e quando é contra a carne. Dá-me ousadia para quando eu entender que é espiritual. E aí você vai percebendo que Deus vai fazendo aquilo que você vai pedindo, fica muito claro. Você discernir, opa, isso vem de Deus. E outra coisa, quando vem de Deus, não quer dizer sobre você. Se o que você está pensando e que está ouvindo a voz de Deus para em você, provavelmente é o seu coração enganoso. Porque Deus veio e quer usar a gente. Ele quer usar a gente para a glória do nome dele. E tem coisa melhor do que a sensação de que Deus está te usando como canal? Então, eu aprendi muito isso. É sobre mim? É sobre os meus desejos? Se for, é o coração enganoso da Nádia. Ah, não, é sobre outra pessoa. Aí, mesmo quando eu não entendo, eu vou lá e faço, porque eu já entendi que vem de Deus. Não tem coisa, ao meu ver, não tem coisa que Deus anseia mais do que ser seu amigo. Mas você está disposto? Porque a nossa carne, eu entendo que a nossa carne, ela luta para que a gente não tenha esse tempo com Deus. Eu acho que isso deve ser a maior luta de todo mundo, pelo menos é a minha. Então, por exemplo, ontem eu falei, eu vou acordar, vou fazer minhas orações, vou conversar com Deus. Minha mãe chegou para me fazer uma visita. Eu já deixei para depois. Quando eu deixei para depois, aí o marido já chegou para almoçar, ficou para a noite. À noite eu já estava cansada, eu busquei, mas não busquei de todo o coração. Você tem que dar o primeiro, o que é melhor, para que depois você tenha força para o dia todo. Mas isso rouba essa pressa, esse aceleramento que você falou, isso vai roubando, gente. Você tem que ter disciplina. Você consegue sozinho? Eu não consigo. Então eu peço ouvir, Senhor, me dê disciplina, tira a preguiça. Você vai falando os defeitos que você tem. Eu procrastino, não deixa isso acontecer, o Senhor me ajuda, o Senhor me incomoda, Espírito Santo, puxa minha orelha, assim que eu vou falando, entendeu? Porque quando ele quer ser meu amigo, mas e o que eu estou fazendo para isso?
Eu estou dando o meu melhor? Eu estou separando tempo de qualidade para ficar com Deus? A sós, entender o que Ele tem para falar comigo ou só eu que falo? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, você tem que dar tempo para o Senhor responder, né? E eu penso o tempo todo assim, você não precisa só daquele tempo da sua devocional. Orações curtinhas, Senhor, eu vou entrar agora numa consulta, o Senhor me abençoa, o Senhor fala através de mim. Isso que, ao meu ver, é orar sem cessar. É o tempo todo você está fazendo esse tipo de conexão com Deus. Às vezes eu tô ali na louça, Senhor, fulano, Beltrano, tô ali lavando roupa, e às vezes a roupa tá, outro dia a roupa estava bem assim, precisando mais encardidinha, e aí eu, Senhor, se tem encardido na minha vida, assim como eu tô aqui limpando essa aqui, passa na minha vida, limpa, tô passando aspirador em casa, Senhor, a poeirinha que eu tô tirando ali do canto, tem poeira na minha vida, o Senhor tira também. Falando com ele o tempo todo. Você falou uma coisa certa, né? E eu tenho uma coisa muito interessante. Às vezes, de madrugada, acordar de madrugada para orar, tem hora que é difícil. É difícil. Ainda mais que a gente tem uma vida corrida, é difícil. E o Senhor tem uma estratégia para me acordar. É um mosquito. Olha, mas eles unem no meu ouvido. Eu dou tapa daqui, eu dou tapa dali. Eu viro pro lado e zoom, e zoom, e zoom. E outro dia eu levantei e falei, gente, não tem mosquito nessa casa, não tá tudo fechado. Aí fui atrás da minha raquete, não achava a raquete. Falei, não é possível. E eu procurava e não vi o mosquito. Aí eu deitei de novo, e zoom, e zoom. Eu falei, já sei. Tenho que levantar. Isso era 3 e pouca da manhã, mais ou menos. Então, tem os toques, né? Porque cada pessoa ele vai usar de uma forma para falar com essa pessoa, porque nós não somos iguais. Tem pessoas que levantam, já tem esse hábito, já tem esse costume, já é leve, já é fácil, né? Eu tenho amiga que ela tem que, para orar, ela tem que fechar o quarto dela e ficar sós, sem barulho nenhum. Ela bota, sem barulho assim externo, ela coloca uma música e fica ali e ela ora. Eu gosto de andar e falar. Quando eu tô na caminhada, é a hora que eu vou falando, e eu vou andando, e eu vou andando, e eu vou andando, e quando eu vejo, eu já andei quilômetros e tô falando com Deus e vou e volto. Teve uma vez que disseram para minha mãe, ó, a senhora interna essa menina, que essa menina fala na rua sozinha. Chegaram para mim e falaram, essa menina fala sozinha na rua. E assim, eu vou conversando como se ele estivesse aqui do meu lado. E ele tá, né? Mas então, senhor, assim, assado, papapá, isso e aquilo. Agora mesmo eu estive na rua, estava na rua focada, né? Antes de gravar o programa, eu tive que ir na rua, a gente conversar aqui. Eu fui, aí uma pessoa mexeu comigo, uma amiga. Depois ela riu, nossa, olha, eu tô tão focada aqui conversando com Deus, olhando para frente, que eu não vi você. Eu oro no meu closet, tem um puff, sabe? Um puffzinho, eu ajoelho, apoio no puff, e na minha cabeça, o puff é o colo de Jesus. Dependendo do dia que a gente precisa se quebrantar, falei, gente, se alguém entra aqui e vai achar que eu sou doida real, porque tô eu agarrada no puff, abraçada, chorando. Então Deus levanta, mas essa estratégia a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Não, ele sabe. Não, tem dia que eu encosto ali no sofá, tem dia que eu já cheguei e falei assim, olha, hoje eu não tenho condição de falar nada. Eu só quero um colo. Isso aí, o meu é o puff. Né? Eu chego assim e falo, olha, hoje eu não tenho condição de falar nada, eu só preciso de um colo. E ali me rasgo de chorar, eu sinto aquele abraçar dele, como assim, vem cá, é colo que você quer? E ali eu adormeço e quando eu acordo outra pessoa. Renovada. Já teve um momento de eu estar guerreando dentro da sala, dentro de pai, vamos, e esse e aquilo. Né? E assim, e cada um tem uma estratégia. Eu fiz uma estratégia, outro dia minha amiga falou, só você mesmo. Eu comprei umas bolinhas, porque eu falei, é tanto pedido de oração, é tanta coisa, que tem hora que você não dá conta de lembrar. Aí eu peguei, fiz umas bolinhas, fiz um cordãozinho, aí botei assim, F.
botei tantas bolinhas que era da minha família. Então, isso aqui é a minha família. Aí botei tantas bolinhas dos amigos para eu saber que eu tenho que orar pelos amigos. Igreja, todos os pedidos daí. E fui botando assim, porque ali eu já sei e fica mais fácil. Nilza, só você mesmo para fazer um negócio desse. Eu falei, estratégia. Estratégia para eu não esquecer os pedidos de oração. Qualquer coisa que você lance mão para que seja dada glória para Deus, é válido, né? Então, não. Comprei as bolinhas, botei as letrinhas para poder me lembrar, porque eu sou sinestésica, né? Então, eu tenho que estar com alguma coisa ali e visual. Então, eu falei, não, vai ser melhor para mim, eu estou ali, estou orando e estou lembrando que eu tenho que lembrar disso. E ela, mas só você mesmo. Eu falei, não, 100 e poucas bolinhas vai ser pouco, porque é muita gente para orar. É muita gente para orar, senão você esquece, né? Você vai esquecendo. Então, isso é uma forma de você lembrar. Você tem que criar a sua estratégia para falar com eles. Você tem que criar a sua estratégia, lembrar da sua estratégia. Botei as letrinhas, fui botando. E, assim, tem gente que tem o seu caderninho de oração. O meu caderno. Tem gente que tem o seu puff. Cada pessoa. Você tem que escolher. Se você acha que dá trabalho, como por muito tempo eu sou convertida há 11 anos. Por muito tempo, eu não tinha essas estratégias. Eu ia à igreja no domingo, lia na Bíblia no domingo, e isso faz da gente um crente superficial. Sim. Você não perde a sua salvação, não é isso. Mas você pode mergulhar em águas muito mais profundas. Você pode ter a sensação de que sentir a presença do Espírito Santo, ser usado. Não, Deus já curou tanto isso em mim que agora Ele está usando isso para curar através de mim. Essa sensação é boa demais, mas isso requer intimidade. Se você quer passar por essa vida como um cristão superficial, quem vai perder é a gente. Eu cheguei a essa conclusão, falei, gente, eu perdi tanto tempo. Dá trabalho, óbvio que dá, a luta é muito maior, cansa, mas você tem o discernimento espiritual. Que, se a gente sabe que é espiritual, opa, se é espiritual, o general está aqui comigo, eu posso ficar tranquila. Vai cansar, vai às vezes me deixar desanimado, abatido, mas não destruído, como diz a palavra de Deus. É isso aí, a gente tem que ter essa visão e ser tem testemunhas. Você viu que o testemunho da Valéria, a postura dela, você percebeu que ela tinha problemas na sua vida, mas esses problemas não a abalavam a ponto dela ficar abatida, ficar vítima, né? Tem gente que se vitimiza. Pelo contrário, você olhou e falou, tem algo diferente nessa mulher. Eu quero isso para mim. É isso que a gente tem que ser, para a vida das outras pessoas. A importância do testemunho, né? A importância de você testemunhar aquilo que Jesus fez para você, fez na sua vida. Sim. Eu, por ser uma pessoa pública, né? Todo mundo me conhece, até pela história do meu pai, e agora eu sempre fui a filha do Mário Sérgio, mas agora eu já sou a doutora Nádia por causa, inclusive, do Covid, né? Eu tenho muita responsabilidade com o meu testemunho, porque ele é público. Acredito que deva ter um monte de gente de olho para ver se eu vou vacilar. Obviamente, eu continuo pecadora, eu não sou melhor que ninguém, mas eu peço todo dia para que o Senhor me dê esses olhos, sabe? Para eu ser um bom testemunho, obviamente, para as outras pessoas, mas eu quero testemunhar muito pela minha igreja. É difícil, é óbvio que é difícil, você se encarar, é muito difícil, mas é necessário se a gente quer um caráter cristão, né? A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Santo não é perfeito, santo é separado. Nós somos povo separado, diferente, não perfeito. Mas a pessoa tem que te olhar e falar assim, não, aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa ali tem uma coisa que é diferente desse mundo. Se você não está fazendo isso, você pode até ser crente. Eu não acredito em crente sem santificação. Porque um lugar que o Espírito Santo mora tem que estar em transformação constante, né? Então, é natural isso ir te incomodando. Uns são mais lentos e outros até mais acelerados. Mas tem que haver um processo de procura de melhorar o seu caráter. Isso requer o testemunho que a gente dá para o outro. Né? Quantos crentes a gente vê hoje afastados da igreja? Não? Eu tenho muita responsabilidade com os testemunhos que eu dou, não só, obviamente, primeiro para Jesus, mas para a minha igreja também. Eu congrego numa igreja muito responsável. O mínimo que se espera de mim é que eu seja responsável igual. E eu peço muito isso para Deus, sabe? Que Ele me capacite. Eu falei, pode mexer, mexe nesse coração. Achou uma coisa que não provém de ti, traz que eu quero confessar. Porque a hora que a gente confessa é perdoado. Olha que bênção, gente.
E aí você reconhece, eu sou orgulhosa. E o Senhor vai trabalhar isso em você. Desde que você esteja com o coração aberto para a obra. Fingir que está lá e não tratar, não te faz diferente. Se não te faz diferente, não te faz santo. É desse jeito. E a gente tem que passar por essa vida pensando no legado que nós vamos deixar para as outras gerações, para as outras pessoas que estão aí. Você hoje tem uma oportunidade de fazer diferente. Você vê que a sua filha te deu uma estalada de dedo, né? Mãe, o que eu posso fazer? E você olhou e falou assim, eu não quero deixar isso para minha filha, mas eu quero ser para minha filha o que meu pai foi para mim. Sim. Eu tenho certeza que a sua filha vai dizer a mesma coisa. Eu quero ser para meu filho, para minha filha, o que a minha mãe foi para mim. E isso vai reverberando pelas gerações, né? O exemplo de cada pai, de cada mãe, a responsabilidade de cada um. Nádia, uma delícia conversar com você. Eu adorei também. Muito bom. Me diz uma coisa, qual o recado que você quer deixar para as pessoas, do seu testemunho, para essa turma aí que está nos ouvindo, sobre o coração, sobre a vida? Bom, o que eu queria deixar foi o que Deus falou para mim, sabe? Tem um lugar à mesa para todo mundo. Deus nos convida como convidados ilustres. Está lá guardadinho no seu espaço. Deus não procura pessoas perfeitas. Eu não sou perfeita, eu não era. Eu estava num lugar 10 dias sem... O Senhor me tirou desse lugar, 10 dias sem tomar banho. Você só precisa estar aberto para a transformação. Tudo vem do Espírito Santo. Você só precisa se decidir, né? Deus não nos criou para tristeza, para escuridão, tantas pessoas doentes na alma, ansiosas. Não, Deus nos criou para ter uma vida e vida em abundância. Hoje a gente vê o mundo, principalmente a internet, roubando isso da gente pela comparação, achando que a gente não é bom o suficiente. A nossa identidade é a única que importa, que nós somos filhos amados. É isso que importa, é isso que define quem você é. E quando você deixa Deus trabalhar essa identidade dentro de você, o seu propósito muda. O meu propósito era pequenininho, estava lá escondido, porque eu não conhecia Jesus. E Jesus transformou um propósito. Quantas pessoas eu já toquei, quantas pessoas através de mim, depois que eu deixei fazer em mim, já foram tocadas. Então, tem lugar à mesa para vocês. Deus anseia pela tua presença. E é isso que eu quero ver no mundo, é isso que eu quero deixar. Nem sempre é fácil, mas vale muito a pena. E a mesa cura, né? Sentar na mesa cura. Éramos órfãos, hoje somos filhos, e o Pai prepara essa mesa para nós. Amém. Você ora para nós? Oro, com certeza. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, entramos diante da Tua santa presença, Pai, para agradecer, primeiramente, esta oportunidade de estar compartilhando, Pai, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Teu amor que cura, Teu amor que é paciente, que não desiste de nós, Pai. Ó, Pai, quero colocar diante de Ti os organizadores do podcast Entre Irmãos, Pai. Que o Senhor continue abençoando com a Tua mão poderosa, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, seja proclamada em todo o mundo, Pai. E, em nome de Jesus, nos colocamos à Tua disposição para sermos canal de bênção, Senhor, para os nossos irmãos e para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Usa-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Coloco diante de Ti a vida da Neuza, Senhor, som do coração dela, Pai, tudo aquilo, Pai, que os sonhos que estão mais secretos, Pai, que o Senhor possa realizá-los no tempo certo. Cuida da família dela também, Senhor. Essa oração que Te fazemos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, minha querida, que Deus te abençoe assim profundamente. E eu sei que você ainda vai voltar nesse programa para dar o testemunho de que a tua casa foi alcançada pelo Senhor. Eu tenho certeza disso. Descanso na certeza de que o Senhor está no barco. Isso. Amém.
Ele vai fazer infinitamente mais, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Amém. e ele vai estar com você. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Beijo. Fica com Muito Deus. obrigada a você que esteve aqui conosco. Se você ouviu e prestou bastante atenção, há lugar à mesa ainda. A mesa foi posta, o pai colocou essa mesa, os filhos já estão se reunindo para sentar e talvez esteja faltando você. Seu lugar está lá, não perca tempo, venha, sente e prove do melhor manjar que o pai preparou para nós. Eu espero você no próximo programa. Quem sabe você traz mais um e você vai dizer assim: eu sentei à mesa, eu ouvi, eu escutei o chamado e isso fez diferença na minha vida. Te aguardo no próximo Entre Irmãos. Fique bem e tenha uma boa semana. Fica com Deus. Deus te abençoe.